Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E estamos aqui no item de interface com arquivos externos, Lingo Command Scripts. Vamos ver então um exemplo de um arquivo que utiliza o Command Script. No dia a dia, não é muito comum utilizar isso daqui, mas é importante que você saiba utilizar para quando você tiver uma opção, um cenário que você possa utilizar isso para economizar tempo, você utilize. Então, vamos lá. Nós vimos esse modelo aqui anteriormente. Esse aqui é o modelo da escala dos funcionários da loja de cachorro-quente. Então, anteriormente, nós tínhamos uma loja e cada dia precisava ter um número de funcionários. O nosso objetivo era saber quantos funcionários deveriam começar a trabalhar em cada um dos dias da semana. O que acontece aqui é o seguinte: o problema em si continua o mesmo, só que agora, ao invés de uma loja somente, nós temos 3. Observe que nesse caso são 3 lojas e dentro do modelo não existe nenhuma exigência que uma loja dependa da outra, ou seja, tanto faz quantos funcionários vão começar na Pluto, na Mars ou no Saturno. Isso não interfere, uma loja não interfere a outra. Nesse caso, as lojas são independentes, uma loja é independente da outra. Então, por isso, quando você fosse solucionar esse modelo, o que você teria que fazer é simplesmente pegar o seu modelo aqui e somente alterar os valores aqui do parâmetro. Você soluciona primeiro da Pluto, altera os valores do parâmetro do Mars, soluciona de novo, altera para o valor do Saturno, soluciona de novo. Então, você tem que solucionar o mesmo modelo em si 3 vezes. Por quê? Porque o modelo é o mesmo. A restrição para a loja Pluto, para Mars e para o Saturno é a mesma. A função objetivo é a mesma. Os nossos sets, inclusive aqui, são os mesmos. Que no caso tem o set do dias e cada dia, os dias da semana são iguais. Não muda de uma loja para outra. Todas as lojas abrem todos os dias da semana. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós temos uma opção que talvez seria o que você pensaria no primeiro momento, que é simplesmente solucionar um modelo com todas essas informações. Você pode fazer isso? Pode, mas não é tão inteligente. Por quê? Porque nesse caso, as lojas são independentes uma da outra. Não tem necessidade alguma de você solucionar um só modelo com as 3. Por quê? Porque nesse caso, você vai estar, ao invés de fazer 3 modelos pequenos, você está pegando isso, colocando só em modelo e um modelo maior. O problema, nesse problema aqui que é pequeno, não faz tanta diferença. Mas nos problemas médios ou maiores, ainda mais se ele for não linear ou binário inteiro, fazer isso, colocar variáveis que são independentes uma das outras, vai fazer com que o tempo de solução seja extremamente maior. Eu gosto sempre de pensar nos extremos. Então, imagine aqui, se ao invés de 3 lojas, existissem 10.000. Você então pensaria, eu vou colocar um modelo com 10.000, ou seja, pegar um modelo que é relativamente pequeno, mas colocar muita informação em um modelo só? Ou será que é mais fácil rodar um modelo pequeno 10.000 vezes? Bom, eu acredito que rodar um modelo pequeno 10.000 vezes é extremamente mais vantajoso. E é justamente essa opção que nós vamos aprender aqui, a automatizar isso no Lingo. Então, observe que essa parte daqui nós já vimos anteriormente. Isso aqui é o que nós já vimos. A única alteração que existe aqui é justamente aqui na nossa data. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu tenho, então, aqui as 3 lojas e o número de funcionários que devem trabalhar em cada um dos dias da semana. Eu, então, preciso criar um arquivo pluto.ldt e informar esses números daqui. Depois eu crio o arquivo mars.ldt e coloco esses daqui, esses valores. E por fim eu crio o arquivo saturn.ldt e coloco esses valores. Você também cria lá o arquivo pluto.txt, mars.txt e saturn.txt. Esses arquivos txt vão estar em branco, que é para onde as informações serão exportadas depois que o modelo for solucionado. Aqui no início, nós colocamos set echoing 1 e set terceiro 1. Isso aqui irá suprimir o relatório de solução e
não vai ficar poluindo a sua tela em cada vez que um modelo aqui vai ser solucionado. É opcional, não é obrigatório, mas ele coloca aqui, então nós colocamos. Aqui, então, nós somos obrigados a colocar model, e depois, no final do nosso modelo, você colocar o end. Quando nós criamos um arquivo com o modelo, nós não somos obrigados a colocar isso aqui. Mas como nós vamos rodar como um script, aí sim é obrigado você colocar isso aqui para o Lingo entender que essa parte aqui, que é o que está entre o model, e o end, é justamente o seu modelo. Aqui então na data, nós vamos importar o required justamente de cada um do primeiro arquivo, ou seja, do Pluto, e a informação será exportada por Pluto. Então, aqui nós temos o final do nosso modelo. Observe aqui nosso modelo, nós abrimos aqui o modelo e depois nós encerramos aqui. O comando go no Lingo soluciona o modelo que está aqui. Então, o primeiro passo será solucionar o modelo com os valores que estão no Pluto. Então, ele vai e soluciona. Depois, nós colocamos o seguinte comando, alter al, e aí abre aspas, Pluto, aspas, Mars, aspas. As aspas são simples, tá bom? O que acontece é o seguinte, ele vai alterar no nosso modelo, no nosso modelo aqui em cima, justamente onde está Pluto, ele vai alterar para Mars. É como se fosse um substituir, é literalmente um substituir. Ele substituiu onde está Pluto para Mars, o que vai acontecer então é o quê? Isso aqui, onde estava Pluto, vai virar Mars. E isso aqui, onde estava Pluto também, vai virar Mars. Com isso, ele soluciona e vai ter as respostas. Depois, ele vai alterar onde está Mars. Por que está Mars? Porque é justamente o que estava anteriormente. Então, onde estava Mars, ele vai alterar para Saturno e vai solucionar novamente. Por fim, então, ele volta, ele desfaz as alterações que ele tinha feito aqui em cima. Então, ele vai colocar set tcil igual a 0 e set echoin é 0. É interessante entender como funciona esse alter aqui. O alter, então, ele vai alterar o al, significa que é em todas as linhas, e aqui é o que era antes e o que passa a ser depois. Se você quiser saber mais um pouco sobre o alter, basta vir aqui no pesquisar, digitar alter, e aqui na primeira opção, ele dá um exemplo e explica que nós podemos alterar de uma linha específica ou de todo o nosso modelo. Mas voltando aqui para onde nós estamos, ele faz isso e, por fim, nós podemos entender aqui o que funciona. Estava Pluto, esse comando aqui vai alterar de Pluto para Mars, exatamente como eu disse anteriormente, e aí ele soluciona. Por fim, todas as nossas soluções, as variáveis de quantos funcionários devem começar a trabalhar em cada um dos dias, vão estar nos arquivos txt, no arquivo pluto.txt, mars.txt e saturno.txt. O interessante de fazer dessa maneira é o seguinte, você pode vir aqui e aí você fala, eu não preciso solucionar das 3 lojas, eu só preciso da Mars. Então você vem aqui, comenta as linhas. Por exemplo, você só precisa alterar o da Mars. Então você comenta essa linha daqui, porque você não precisa solucionar do Pluto. E aqui ele vai solucionar e vai descobrir o do Mars. Por fim, você também comenta essa última linha. Dessa maneira, você só vai calcular, o seu modelo só vai calcular, então, a loja Mars. Então, essa é uma maneira que nós temos para fazer isso. O ponto positivo dessa maneira é justamente porque, ao invés de fazer manualmente, com um botão você já soluciona dos 3 modelos e depois, se você quiser de um específico, você pode fazer pequenas alterações aqui sem nenhuma dificuldade. Agora imagine se você faz uma modelagem lá com as 10.000 lojas ou com 100 lojas. Pode chegar um momento que você mudou a demanda somente de uma loja em específico, vamos supor, da loja número 10. E aí? Você só precisa saber da loja número 10, você não precisa saber de todas as lojas que você tem. Como você faria isso se você tivesse um modelo que todas as suas lojas estão nele? Você teria que calcular de todas as outras lojas também, seria um desperdício de tempo. Porque você estaria calculando informação que você não precisa calcular, porque você já sabe. Bom, então nesse vídeo nós vimos como utilizar na prática o comando aqui alter para
automatizar modelos que possuem informações que são independentes uma da outra, ou seja, que nós podemos replicar o modelo alterando somente os nossos parâmetros, a nossa data. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve, abraços e até mais!